Olá, começa agora mais uma edição da série especial do Jornal da Câmara em homenagem à literatura de Porto Alegre. Hoje recebemos o escritor, professor de literatura, também jornalista, Marcelo Spalding. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Poliana. Olá. Marcelo Spalding nasceu no início dos anos 80. Uma década depois, já decidira ser escritor. Autor de 5 obras individuais, Marcelo publicou o primeiro livro aos 16 anos. Marcelo, a tua carreira, tu és bem novo, né? Comparado aos nossos convidados aqui. A tua carreira começou bem cedo, né? É verdade. Quando eu tinha 11 anos, ganhei um concurso de 0 hora, jornalista por um dia, e percebi que eu ia ser escritor. Que ia trabalhar com letras, na verdade, né? Ou ia ser jornalista, escritor ou professor. E depois, com 15 anos, escrevi meu primeiro livro, que eu publiquei com 16. É muito cedo para publicar um livro, mas na época não existiam os blogs, então se eu quisesse ser lido, eu deveria publicar um livro, né? Qual foi essa obra primeiro? Foi As 5 Pontas de uma Estrela, que eu escrevi com 15, 16 anos, né? E publiquei logo depois. Isso foi em 98, 99, então a internet ainda era não existia ainda essa proliferação da web como tem hoje. Foi muito bom, porque comecei a dar palestras em escolas, acabei lançando outros livros e me interessei em fazer mestrado em literatura, doutorado e continuei me aperfeiçoando nessa área, né? Então hoje já estou há 12 anos trabalhando. A tua formação inicial, quando publicaste esse primeiro livro, era só a literatura da escola, não tinha Na verdade, ainda... eu sempre brinco que quando terminei o colégio, achei que eu era o maior escritor do mundo, né? Porque os professores bajulam, os pais bajulam, os amigos mais ou menos bajulam. E o meu editor na época, o Valmor Santos, ele sugeriu que eu fizesse a oficina do Assis Brasil, de criação literária. E isso eu estava com 18 para 19 anos. Então a primeira formação mesmo, antes ainda do curso de jornalismo em Grená, que eu já estava no curso, mas muito no começo, foi a oficina de criação do Assis. E lá eu reaprendi a escrever, né? Primeiro eu descobri que eu não era o maior escritor do mundo. Apesar de já ler muita coisa, se tinha aquela ideia de que ou existiam os autores consagrados ou os autores que não sabiam escrever. E entre os consagrados e os demais existe uma gama enorme de escritores. O Rio Grande do Sul tem muitos escritores fantásticos, comecei a conviver com alguns deles, pela Associação Gaúcha de Escritores. Então foi muito bacana essa época, né, de aprendizado. Aí logo depois queria trabalhar então dando aula com letras e resolvi fazer ou faculdade, ou especialização, ou mestrado. E o Assis Brasil sugeriu que eu fizesse mestrado em letras e literatura. Fiz o mestrado, mas no meio do mestrado eu fui fazer faculdade de letras para dar aula. E aí acabei o mestrado da faculdade ao mesmo tempo e hoje consigo dar aula de língua portuguesa, além de trabalhar como escritor. Marcelo Spalding leciona nos cursos de Letras e Jornalismo da Uniriter. Na universidade também ministra a oficina de Criação Literária. Esse legado das oficinas do Assis Brasil, que formou tantos, continuou formando tantos escritores, e agora que tu levas adiante também em outra universidade, né? Como é que é essa experiência de ver pessoas como tu, né, que estão ali querendo aprender? As oficinas são fantásticas, primeiro porque elas formam leitores. Talvez entrem 15 alunos numa turma de oficina, 3, 4, 5 sigam a vida de escritor. Mas 10 ou todos os 15 serão leitores, né? Leitores mais treinados, mais apurados. A oficina ela tem esse caráter e as pessoas vão na oficina procurando isso, não necessariamente se tornar escritores reconhecidos, publicar obras. Eu acho que o Assis Brasil tem um grande legado, além dos alunos dele, esses alunos multiplicam as oficinas. Então o Roberto Medina, o Argento Tiquian, o Kiefer, Pedro Gonzaga, a Cíntia Moscovitch, hoje são muitos escritores com oficinas. Eu tenho feito algumas oficinas lá na universidade, também tenho algumas oficinas online, e sempre com a ideia de trazer um pouquinho da teoria de literatura para o texto criativo, né? Para a escrita, para a discussão, para a leitura, tornando a literatura algo que nós possamos ver os bastidores daquela criação. Tem funcionado. E das tuas outras obras? São outras 4 obras, é isso? Isso, de obras individuais, né? São o Menseirinho das Tortas, que é um livro infanto-juvenil, o A Cor do Outro, que é um livro adolescente, o Mini Contos e Muito Menos, que é um livro de mini contos, um gênero que eu me dediquei no mestrado, então gostei muito de trabalhar com ele. E o Crianças do Asfalto, que é um livro em que eu pesquisei pesquisas de mestrado e doutorado da URGS, da psicologia da URGS, sobre meninos de rua, e transformei essas pesquisas em ficções. É um livro bem bacana, ele foi lançado por uma editora de São Paulo, a Casa do Psicólogo, e é um livro em que eu ainda pretendo relançar esse livro de uma outra forma, com outro formato. Ele é muito pesado, porque imagina que as histórias são pesadas, né? E porque é um livro que eu acho muito interessante do ponto de vista social, etc.
as formas que tu trabalhas, né? Começaste mais com a crônica, com o conto e aí o mini conto, Pois que é é, esse eu basicamente fenômeno, gosto né? da narrativa, né? Se pensar de forma geral, a narrativa me atrai muito como leitor, como escritor. Às vezes nós vamos às escolas, eu não sou poeta, Marcelo, eu tenho inveja dos poetas, mas eu não consigo ser ainda um poeta. E aí eu trabalho com literatura juvenil porque eu comecei muito jovem, né? E é um público então que eu me aproximei e até hoje eu consigo. Agora eu tenho uma questão com a literatura juvenil que eu digo para eles que eu não escrevo um livro para eles gostarem. Claro que eu quero que eles leiam, que eles gostem, que eles cheguem até o final. Mas meu objetivo é que eles fechem o livro e pensem no livro. Então um livro é sobre preconceito, um é sobre ética e outro é sobre valores da juventude, etc. E quando eu falo de preconceito racial em escolas, em especial escolas particulares, às vezes é uma polêmica, né? E eu faço questão de ter livros juvenis que tenham temáticas polêmicas. Isso me atrapalha em termos de mercado, mas acho que o escritor também tem que ter alguns valores, enfim, senão não há sentido. E aí no livro de mini-contos é onde eu transformei o estudo técnico, teórico que eu fiz para o mestrado em textos, em ficção, né? E foi um livro muito prazeroso, tem alguns contos que são muito comentados, até hoje eu vejo, até em livros didáticos eles têm aparecido, porque esse livro eu publiquei na internet de forma gratuita, e dando início a uma outra etapa do meu trabalho, que é a literatura na internet. Pois é, a gente pode chamar de uma tendência do mini-conto, né? Ele tem muito a ver com o modo de vida contemporâneo, né? Tu achas que ele tem o potencial também de aumentar o número de leitores? Pois é, o conto, só para fazer uma retrospectiva rápida, o conto surgiu, o conto moderno, lá pelo Edgar Allan Poe com a filosofia da composição. E ele dizia que o ideal era nós lermos o texto numa assentada, ou seja, não abrir o texto, fechar e dormir. Também e aí uma época em que mudava o modo de vida, o modo de né? vida, Os trens, exatamente. tudo E aí mais. ele dizia que era 2 horas o tempo de leitura. Então os contos tinham 20 páginas, 22 páginas, 30 páginas. Quanto tempo será que nós temos para ler um texto hoje? E o mini-conto vem nisso. Às vezes as pessoas conseguem se concentrar 5 minutos num texto, 1 minuto. E o mini-conto, ele supre esse espaço. Eu, como leitor, gosto mais de ler bons romances e boas novelas do que ler os mini-contos. Sou leitor de mini-contos, mas eu gosto muito do texto longo que vai me cativando aos poucos. Eu sempre digo que é difícil fazer alguém chorar com um mini-conto. Rir até consegue, mas tu precisa ter o mínimo de ambientação, etc., para emocionar, né, tanto alguém. Tem alguns mini-contos, tem o da Cíntia Moscovitch, que eu sempre cito, que é fantástico. É assim, a vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Agora, se cria mais leitores ou não, é difícil de saber, porque às vezes tem aquele leitor superficial que lê um mini-conto, lê outro, começa a escrever também um mini-conto, mas ele não vai além daquilo, ele não consegue ler um conto de 1, 2 páginas, ele jamais vai ler um Edgar Allan Poe, porque ele não conseguiu fazer essa transposição. Até porque, se eu não me engano, o Tchekov dizia que é mais difícil escrever pouco do que escrever muito, né? As pessoas acham que é fácil fazer um texto curto, um mini-conto, até um conto, quando na verdade um bom mini-conto e um bom conto são muito difíceis de escrever, porque ele exige só o essencial do texto. É um texto que produz a ressonância também, muito difícil. Exatamente, né? é muito difícil. Agora, sobre o teu projeto, o Hiperconto, né, que vem um pouco dessa tentativa de trabalhar com novas plataformas, né? Como é que foi isso? Pois é, por essas loucuras da vida, né, eu trabalhei a vida inteira fazendo sites na internet. Então, durante 10 anos, eu estudava literatura, dava palestras e trabalhava com sites. Aí surgiu a oportunidade de fazer doutorado e a minha orientadora, a Lúcia Rebelo, comentou de se trabalhar com literatura e novas tecnologias. Isso já faz 4 anos. Achei fantástica a ideia. Existem poucos projetos de literatura na internet ainda, mas a minha ideia é a seguinte: não se sabe se o livro vai ou não vai acabar daqui a 100, daqui a 200, daqui a 1000 anos. Há 1000 anos atrás o livro não era o que é hoje, daqui a 1000 anos não se sabe. De qualquer forma, a literatura não acaba, a leitura não acaba, porque a leitura e a literatura são partes da humanidade. E onde a literatura pode estar? Hoje a gente já vê literatura na internet. As pessoas reclamam muito que é ruim de ler na tela, mas é que os livros que nós temos na internet hoje, na sua maioria, esses chamados e-books, são simplesmente livros feitos para imprimir, colocados na tela. É como se filmasse uma peça de teatro e passasse ela no cinema, ficaria horrível, né? Ninguém aguentaria assistir. Então a literatura digital ela requer um outro tipo de concepção do texto. E aí entra o multimídia, a interatividade, a participação do leitor e o que mais os escritores criarem, que nem se imagina ainda, né? Nesse sentido, eu tentei criar um texto chamado Hiperconto, eu criei esse nome Hiperconto, né? Mas esse nome está pegando, eu vejo que já tem outros lugares usando, não porque tenham lido o meu termo, mas porque hiper de hipermídia, de hipertexto, né? Em que o leitor vai participando através de links. Ah, isso era possível fazer antes com os livros? Sim, existem livros juvenis em que pulava para a página 5, 20, né? Mas era diferente porque tu tinhas um livro de 100 páginas em que o leitor de fato lia 20 páginas. Havia uma limitação espacial para isso. Com a internet essa lógica ela pode ser infinita. Além de outras questões criativas que os autores aos pouquinhos vão utilizando. Eu poderia citar hoje o Sérgio Caparelli com o Ciberpoesia, é um site do ano 2000,
Então já é um site, né, dos primórdios da internet que tem toda essa característica. Existem sites da Organização de Literatura Eletrônica dos Estados Unidos, que também são projetos de literatura para a web. E aos pouquinhos estou tentando trabalhar com isso. Quando acabar o doutorado vai ficar mais fácil produzir ficção. Pois é, justamente, essa parte acadêmica da vida toma muito tempo do escritor, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma tradição de grandes escritores que também são grandes acadêmicos. Como é que tu te viras nessa divisão do tempo? Na verdade eu sempre digo assim, as pessoas perguntam se dá para viver de literatura, né? Viver de literatura depende da concepção. Então, se viver de literatura para mim também é dar aula, é pesquisar, de repente ter uma bolsa, enfim. Então, quando eu percebi que eu gostava muito disso e queria viver de alguma forma de literatura, o caminho acadêmico foi o caminho que hoje nos oferece essa possibilidade. Ainda não havia mestrado em escrita criativa, então foi mesmo na teoria da literatura. E eu dei uma sorte que quando eu comecei a pesquisar literatura na internet, existiam alguns sites pipocando, mas não havia ainda um grande objeto de estudo. E no meio disso surgiu o iPad, então o objeto hoje é o Alice no País das Maravilhas no iPad. Quando eu terminar esse estudo específico da Alice no iPad, aí eu posso voltar a produzir essa ficção. Tem algumas ideias, mas eu preciso ainda... É um trabalho, né? Além do trabalho de escrita, tem todo o trabalho técnico de produção, que pode ser com um programador, pode ser por conta própria, mas ele é tão ou mais trabalhoso que o texto. Tu tens também um trabalho importante no sentido de incentivar e reunir artistas, né? O teu portal Isso, Artistas Gaúchos. Exatamente. Isso, surgiu há uns 3, 4 anos, o Artistas Gaúchos, que é um catálogo de artistas. Então a pessoa é escritor, é músico, é artista plástico, enfim, ator, ela se cadastra no site gratuitamente e fica lá o catálogo, foto, telefone, endereço, texto. Existe uma curadoria, digamos assim. O site é um catálogo de artistas do Rio Grande do Sul, nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul. E tem dado muito certo, tem mais de 300 artistas plásticos, 300 escritores, pessoas que eu sempre digo assim, nós não temos a obrigação de sermos profissionais na arte, porque viver de arte não se sabe que não é fácil. Mas todos lidam com a arte de uma forma profissional. Então as pessoas têm interesse em lidar com a arte de forma profissional. Nós temos algumas palestras, cursos, eventos para incentivar a profissionalização do artista, né? E o Vitor Castiel, uma vez num evento, falou isso, que a arte não é que nem geladeira. A pessoa compra uma geladeira num dia, ela vai comprar outra geladeira daqui a 5 anos, quando estragar a geladeira dela. Se tu comprares um livro hoje e gostar do livro, amanhã tu compra outro livro. Então os artistas precisam trabalhar também de forma conjunta para que a arte como um todo entre na vida de algumas pessoas que não consomem e não usam arte, né? E esse grupo de artistas das mais diversas artes que a gente tem em Porto Alegre, essa troca de referências é importante também para consolidar certos contextos. Com certeza, né? Nós vimos nos eventos pessoas do teatro conversando com produtores, conversando com músicos, daí surgindo um terceiro projeto. Acho que isso sempre é muito salutar. A minha ideia de trabalhar com literatura digital, num segundo momento, é montar um grupo de artistas de áreas diversas para fazer essa literatura digital. Porque a literatura digital é música, fotografia, texto, né? Não, tu foge apenas do texto. Exato. E da tua experiência no contato com outros escritores de Porto Alegre, tu achas que a gente tem uma cena literária nova, com escritores novos também, com essa tua mesma bagagem, tua As pessoas trajetória? vão dizer que existem panelinhas nos grupos, né? E eu estava brincando com um amigo que em Porto Alegre não tem mais uma panelinha, tem um fogão, porque são várias panelinhas separadas. Então existe sim uma cena literária bem forte. Espero que o público leitor acompanhe essa cena literária, porque senão os escritores morrem de inanição, né? Nós temos muitos escritores, muitos poetas e poucos leitores, mas existe grupos de poesia, existem grupos de contos, então eu acredito que esses grupos todos, e muitos deles muito jovens, né? E são grupos que às vezes não têm necessariamente contato uns com os outros, não por questões de birra, mas porque não conhecem ou não têm essa oportunidade, né? E pelo site eu vejo a cada evento um outro grupo, juntaram 8, 9, 10 pessoas, montaram um grupo, lançaram um livro. As oficinas fazem muito esse papel de publicar livros e muitos daqueles artistas continuam escrevendo. Então eu acredito que a cena ela é muito forte, sim. E o problema é que o nosso público leitor ainda não consegue acompanhar isso, né? Acho que nós precisamos, no Estado como um todo, investir mais em educação, porque o problema da leitura passa pela educação. A formação de leitores. Às vezes nós pegamos um aluno formado, né, do 8º sério, ou que chega na universidade, que vai ler o livro e começa. O gato passou. Esse aluno não consegue ler um livro, não porque ele não gosta, ele não consegue ler um livro. É como mandar eu correr uma maratona amanhã, eu não vou conseguir, eu não estou treinado, habilitado para isso. E aí a educação falha um pouco nesse aspecto. Então nós precisamos incentivar mais ainda a educação, a leitura, para que esses escritores
tenham respaldo, continuem escrevendo e continuem produzindo. Teu projeto em literatura digital, tu acreditas que vai ter um papel importante na formação de novos leitores? As pessoas perguntam isso. Eu, a princípio, acho que a tecnologia não forma leitores. Quem forma leitores é a educação. Eu sempre brinco que na França dizem que existem 7 vezes mais leitores que no Brasil, né? Mas eu acho que o salário do professor na França é 7 vezes maior que no Brasil. Então eu acredito que a educação forma leitores. Mas é inegável que a tecnologia ajuda a trazer aquele leitor que de repente não está encontrando nos gêneros anteriores, no Machado de Assis, enfim. Ele gosta de ler, mas ele não encontra nesses gêneros. É uma porta de entrada. Ele pode ser que pela internet ou pelas tecnologias novas, às vezes pelo acesso, porque vamos combinar que